Olá, e quem vai conversar conosco sobre essa corrida contra a Covid-19 é o Dr. Benedito Neto, ele que é especialista em medicina tropical e saúde pública. Dr. Benedito, já existem dados comprovados de alguma droga segura e eficaz contra a Covid-19? Como que está aí essas pesquisas no mundo e também aqui no estado de Goiás? Nós temos alguma coisa nesse sentido? Nós temos várias pesquisas ao redor do mundo, trabalhando principalmente com os aspectos relacionados a medicamentos que já existem, porque medicamentos que já são autorizados para a utilização em algumas outras doenças, eles já passaram por vários níveis de testes. Então, isso facilita a recomendação. Nós temos vários antivirais sendo testados, temos alguns conhecidos e vários artigos já publicados. Mas essa corrida, ela tem enfrentado uma série de problemáticas, porque muitos dos dados, eles ainda não foram testados de forma muito confiável, metodologicamente falando. Então, nós precisamos ainda aguardar um pouco mais para termos uma eficiência maior nesses dados que estão sendo publicados. E aqui no estado de Goiás, como que está essa articulação, esses trabalhos, essas pesquisas? Perfeito. Aqui nós ainda não temos nenhum artigo publicado pelos nossos grupos de pesquisa, apesar de que todos eles já estão se movimentando. Nós temos fomento do governo do estado, nós temos alguns programas de pós-graduação que estão trabalhando de forma específica com alunos de doutorado para trabalhar em torno das pesquisas em volta desse vírus. Entretanto, nós não temos ainda nada publicado, né? Doutor, é uma doença muito nova, ainda pouco estudada, mas dentre esses remédios que eles estão utilizando, tem algum com maior eficácia que a gente pode assim, estar sabendo nesse momento? Nominalmente falando, nós tivemos uma publicação na semana passada de um estudo randomizado feito nos Estados Unidos, que é o Remdesivir, que é um antiviral que atua de forma específica impedindo a replicação do RNA. O que é o RNA? É o material genético que o vírus coloca dentro da célula humana e esse material genético vai usar ali a maquinaria da célula para gerar novos vírions. E aí nós temos a multiplicação viral. Então, alguns medicamentos parecidos com o Remdesivir, que atuam dessa forma a nível genético, com uma ação no ácido ribonucleico, têm sido muito promissores, como esse que eu acabei de citar. Alguns outros têm sido estudados, como, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que tem um mecanismo de ação um pouco diferente. Nós temos também já alguns estudos avançados com a utilização do plasma sanguíneo de pessoas que já tiveram a enfermidade, foram curadas, e esse plasma agora tem sido utilizado para tentar estimular a produção de anticorpos em pessoas que ainda não foram contaminadas. Então, são estudos ainda que precisam de maiores avaliações e que estão na fase de teste. Mas já é aí um grande avanço, um início para combater esse vírus. Agora, com relação às tecnologias que os cientistas, os especialistas estão desenvolvendo para criar uma vacina. Quando nós falamos em vacina, nós temos várias estratégias metodológicas que são usadas na pesquisa científica com o objetivo de produzir uma vacina. Então, existem pelo menos 4 grandes grupos de técnicas que nós podemos utilizar. Então, nós podemos, por exemplo, utilizar o material genético do vírus, que é a vacina baseada em ácido nucleico. Nós temos também, por exemplo, a vacina baseada no próprio vírus, onde você altera o vírus, nós podemos inativar ou atenuar o vírus, né, para que ele, quando for introduzido no humano, ele não produza a doença na forma grave, mas ele apenas estimule o sistema imunológico.
Nós temos outras técnicas, por exemplo, que usam a estrutura viral, né, proteínas, para estimular a resposta no hospedeiro. E aí todos esses diferentes testes que utilizam até, por exemplo, outros tipos de vírus, né? O adenovírus é muito usado para isso, para tentar estimular a resposta imunológica. Esse é o objetivo, né? Tentar produzir anticorpos no hospedeiro. Todos esses diferentes métodos têm sido utilizados ao redor do mundo. São mais de 90 tipos de vacinas já catalogadas com essa intenção, né, de tentar combater a Covid-19. Todas elas ainda em fase experimental. É importante lembrarmos aqui que uma vacina ela demora, de fato, um tempo muito grande, porque nós temos fase pré-clínica, fase clínica e fase de teste. Então, dentro desse aspecto, existe um mecanismo que envolve a bioética, que é muito bem policiado, né, para que nós não venhamos cometer erros durante todas essas fases. Então, o que acontece agora é que, devido à pandemia, nós temos um investimento maior e maior quantidade de verba financeira para que esses testes possam ser feitos mais rapidamente. Mas se descobrindo a vacina, por exemplo, agora, seria quanto tempo aí para chegar até a população? Se nós considerarmos, por exemplo, a notícia que nós temos de Israel e dos Estados Unidos, onde nós temos dois grandes grupos que já começaram as fases de teste clínico, que seriam os testes em voluntários, nós levaríamos, suponhamos que nós estejamos começando esses testes agora, nós levaríamos mais, no mínimo, de 3 a 4 meses. Entretanto, isso pode ser diminuído ou aumentado. Diminuído de acordo com a capacidade positiva das respostas dessa imunização, ou prolongado devido a possíveis alterações que terão que ser feitas na vacina por conta de reações nos pacientes que foram testados, reações que não foram boas, né? Segundo sites na plataforma internacional, o Brasil tem hoje cerca de 200 voluntários, que a gente queria saber qual que é o risco real disso, de se você colocar à disposição desses testes. Nós hoje contamos com comitês de ética que avaliam todo o processo metodológico, o tipo de método que foi utilizado para confeccionar a vacina, o tipo de método que foi utilizado, por exemplo, para alterar o vírus que está sendo injetado ali no paciente. Então, e é exatamente por isso que existe essa demora, devido a essa preocupação, né, com os pacientes os quais aquela possível vacina será administrada. Os riscos, eles existem, mas eles são mínimos. Por quê? Porque para que se chegue num teste em humano, já fora realizado um teste prévio que nós chamamos in vitro, que são em células cultivadas no laboratório, né, em placas que nós chamamos. Já foram realizados também testes in vivo, utilizando, por exemplo, animais como camundongos, coelhos e até macacos, para que depois, então, a partir dos resultados obtidos nesses testes laboratoriais, possa ser aplicado e levado para o humano. Então, existe risco? Existe, mas esse risco ele é mínimo, considerando todos os processos, uma vez que eles tenham sido bem feitos de acordo com a metodologia proposta. Tá certo, então, doutor Benedito Neto, especialista em medicina tropical e saúde pública, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Alégua. Eu que agradeço e nós estamos sempre à disposição para levar a informação fidedigna ao telespectador.